para esta reunião pública da manhã de hoje, que é o estudo do Livro dos Médiuns, onde a nossa querida Débora irá fazer o estudo e o nosso querido companheiro Carlos irá fazer o comentário no momento do passe. Então, que todos nós tenhamos a certeza absoluta que cada um aqui presente, encarnado e desencarnado, e os nossos queridos internautas estão sendo abraçados nesse momento por toda a espiritualidade amiga da nossa casa. Então a gente vai lembrando fazendo alguns lembretes da nossa casa. A nossa casa tem uma obra social, e a obra social a gente sabe que vive de doações. Então todos aqueles que puderem nos ajudar com roupas usadas em bom estado, calçados, remédios dentro da validade, alimentos não perecíveis, tudo a nossa casa necessita. Porque tudo para nós, quando a gente chega a casa, é gratuito, mas para casa tudo é pago. Então a gente pede a colaboração de cada um de vocês nesse sentido. Nós aqui hoje na reunião da manhã, nós temos 3 reuniões hoje. Às 10 horas, às 15 horas e às 19 horas. Todas as reuniões têm passe de cura. Aqueles por algo que estejam passando por alguma dificuldade a nível emocional, a nível físico, podem vir à nossa casa, que todos serão muito bem acolhidos. Alguém vai conversar com vocês e vocês vão poder expor a situação de vocês. A nossa casa também tem estudos de domingo a domingo. Agora, aos domingos, nós temos um estudo às 17 horas sobre o livro da Dona Ivone Pereira. Todos os dias tem estudo aqui. Temos cursos presenciais também, que iniciaram semana passada. Então, está bem no início. Aqueles que quiserem e puderem vir estudar, também serão muito bem acolhidos. Que a gente possa sempre lembrar, da fala do Mestre Jesus, quando ele diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, quando a gente estuda, quando a gente conhece as leis de Deus, as orientações trazidas por Jesus através dos bons espíritos, a gente com certeza passa a ter um outro entendimento. Então vamos agora dar início ao nosso estudo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 6, é o item 1 e 2, que o nosso Carlos irá nos trazer. Fala-nos assim o Evangelho. O Cristo Consolador, que é o capítulo 6. Esse capítulo é muito acolhedor para todos nós. A gente se sente muito amparado ao ler este capítulo. O jugo leve, item 1. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
é uma anotação de Mateus, no capítulo 11, versículo 28 a 30. O item 2 nos diz assim: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Entretanto, sobre aquele que nada espera após esta vida, ou simplesmente duvida, as aflições tornam-se muito mais penosas e nenhuma esperança vem diminuir o seu amargor. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, no entanto, colocou uma condição para a assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é a obediência a essa lei. Mas esse jugo é leve, e essa lei é suave, já que impõe como dever o amor e a caridade. Vamos então todos nós juntos elevar nossos pensamentos até Jesus e dizer para Ele: Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, nesta casa de amor, buscando auxílio para os nossos corpos físicos, mentais e espirituais. Que esses trabalhadores da nossa casa possam nos ajudar sob a tua orientação. E sob a tua orientação possam também esses bondosos espíritos intuir a nossa companheira muito querida, Débora, que irá trazer o seu estudo, e o nosso querido companheiro Carlos no momento do passe. E que todos nós, encarnados e desencarnados, e os nossos companheiros internautas, possamos receber esse estudo que esclarecerá o nosso espírito. Agradecemos ao nosso companheiro altivo, que tão amorosamente nos ajuda, nos abraça e nos intui. Agradecemos a toda a coluna de espíritos da nossa casa que nos recebeu à entrada. E em nome de todos esses trabalhadores desta casa, em teu nome, Mestre Jesus, médico e pastor de nossas vidas, mas acima de tudo em nome de Deus, que é o nosso Pai, que nos criou por amor e para o amor. É a Ele que pedimos a permissão para darmos por iniciado o estudo do Livro dos Médiuns da manhã de hoje. Graças a Deus. A nossa companheira Débora, como a gente falou, ela hoje vai trazer o estudo dela, que é o capítulo 23, que vai falar sobre obsessão. A gente vai ler um pequenino, ela vai trazer o estudo do item 237 ao 241. A gente só vai ler um pequeno trecho da 237. Entre os enganos que a prática do espiritismo apresenta, deve-se colocar, em primeiro lugar,
a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos sabem exercer sobre certas pessoas. Ela nunca ocorre senão através dos espíritos inferiores, que procuram dominar os bons espíritos, não infligem qualquer constrangimento, aconselham, combatem a influência dos maus, e se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, ligam-se àquele que nos quais encontram ponto de contato. Se chegam a dominar alguém, identificam-se com o próprio espírito, deste e o conduzem como uma verdadeira criança. Então a gente vai passar a palavra para a nossa querida Débora. Que Deus a abençoe. Bom dia a todos, aos nossos queridos internautas também que nos assistem de casa, que possamos então juntos estudar o Livro dos Médiuns. Todas as quartas-feiras, a reunião, principalmente a reunião pública das 10 horas, nós estudamos o Livro dos Médiuns. E aí nós vamos vamos nos fazer essa pergunta. Eu sou médium, eu não trabalho na casa espírita, eu não trabalho nas tarefas mediúnicas, então isso, de repente, não é para mim. E aí o nosso querido codificador nos esclarece que, junto, lógico, sempre com os espíritos superiores que ajudaram a organizar as perguntas e as respostas de todas as obras básicas, perguntaram aos espíritos: todos somos médiuns? Sim, todos somos médiuns num grau qualquer. E mais do que nunca, a gente percebe hoje a mediunidade crescendo de patamar da humanidade. É da natureza humana a mediunidade. Todos nós nascemos com os rudimentos, com esse aparato necessário para que a gente possa desenvolver em algum momento a mediunidade, que a gente chama de mais patente, mais ostensiva, já que todos somos médiuns num grau qualquer. Então, a mediunidade tem a ver com a natureza humana. E mais do que nunca nós vamos desenvolvendo ao longo das reencarnações essa habilidade, essa aptidão humana. Então, estudar a mediunidade é tarefa primordial do ser humano, independente se ele está na casa espírita, nos trabalhos ou não, na vida cotidiana, no dia a dia, 24 horas por dia, nós somos médiuns num grau qualquer. Quem de nós já não sonhou e acordou com aquela sensação: eu estive naquele lugar, eu falei com aquela pessoa, algo me foi revelado, algo me foi dito, aconselhado. Então, todos nós, mesmo fora do sonho também, né, quantas das vezes a gente tem a impressão de receber, né, aquela voz interna nos aconselhando, nos dando, né, cuidado, não vai por ali, não faz isso. Quantas das vezes, de uma forma, às vezes é tão natural que a gente desqualifica. Algumas das vezes são as vozes internas, né, as nossas,
as nossas memórias, o nosso espírito mais expandido e percebendo essas informações que estão aí em torno de nós, e muitas das vezes são de espíritos amigos, espíritos familiares, que nos alertam, que nos aconselham, que nos direcionam, mas é de uma forma tão sutil, tão suave, que a gente não percebe. Então, falar em Livro dos Médiuns, a gente tem que pensar assim, opa, está falando de mim, está falando de toda a humanidade, está falando às vezes de um filho que tem alguma, né, a gente já percebe que ele tem uma percepção mais aguçada e que precisa da nossa orientação, precisa desse conhecimento. Muitas das vezes é de algum familiar ou, né, que vive na nossa casa, ou que fora dela, ou algum amigo que está passando por uma experiência e que a gente percebe que tem alguma coisa ali que está diferenciado. Então, o Livro dos Médiuns é para todos nós, em todos os momentos da nossa vida. Quanto mais a gente estuda o Livro dos Médiuns, mais a gente estuda sobre nós mesmos. Então, é um livro para cada um de nós estar o tempo todo consultando, refletindo sobre cada questão dessa aqui. E nós vamos hoje, então, e para a gente também ter uma ideia, na época em que Kardec estava, né, conhecendo os fenômenos mediúnicos, os médiuns, os mais variados matizes de médiuns que brotavam naquele momento no planeta Terra, reencarnaram em massa para que ele pudesse ter as mais variadas experiências, os mais variados tipos de médiuns, né, as mais variadas modalidades mediúnicas, para que ele pudesse organizar esse arsenal de informações que facilitasse para todos nós, como hoje a gente percebe, o estudo de nós mesmos, o estudo da mediunidade. Então, naquele momento foi necessário o quê? Uma falange de médiuns reencarnando, e cada um deles com as habilidades e aptidões das mais variadas formas de apresentar a mediunidade, para que ele pudesse entender, né, essa amplitude que cada médium externava naquele momento. Então, mas aí eu estava pensando até quando estava vindo para cá, mas a mediunidade mais divulgada, que foi mais olhada, mais estudada, talvez até pela facilidade de organizar a codificação, de otimizar o trabalho de Kardec, foi o quê? A psicografia e também a psicofonia. Devem ter tido muitos médiuns que deram comunicações, né, através da fala. Então, existem outras modalidades? Sim, nós vamos estudar no Livro dos Médiuns aqui, no Livro dos Espíritos, em todas as obras de Kardec, a gente vai perceber essa modalidade de médium. Mas no caso do eclodir da doutrina espírita, a gente está falando mais de médiuns escreventes, de médiuns psicógrafos, de médiuns psicofônicos. Então, a gente está falando aqui mais dessa modalidade, apesar de saber que eram permeados por várias formas de expressões mediúnicas na época de Kardec. E aí, quando ele fala aqui, então, da obsessão, ele vai falar aqui simplesmente dessa forma. Ó, eu vou ler só um trechinho que ela leu, e eu acho que como a parte que me cabe hoje, ela não é grande, mas ela é muito significativa, talvez a gente precise ler os trechinhos para vocês entenderem e poderem nortear mais o entendimento e o pensamento a respeito do que Kardec estava querendo falar, do que ou querendo, né, adentrar como assunto, e os espíritos iam direcionando, respondendo e organizando o pensamento dele. E aí ele vai falar, nós vamos falar hoje, obsessão simples. Então tem outra forma de obsessão. Obsessão simples, fascinação e subjugação. Então ele está falando de 3 modalidades da influência dos espíritos em nossas vidas. Porque
porque se todos somos médiuns, está falando também da gente. Então, em algum momento, a gente pode experimentar isso, né? Então, ele diz, obsessão simples. Aí ele vai falar, como a nossa querida leu aqui. Mas ele primeiro vai fazer um preâmbulozinho pequeno, que eu acho que é importante da gente, para a gente começar a conversar sobre esses aspectos. E ele fala assim, como a nossa querida leu, entre os enganos que a prática do espiritismo apresenta, então tem enganos, é natural, era uma coisa nova. A mediunidade, apesar de sempre existir no planeta Terra, desde sempre, ela foi mais olhada, né, estudada, compreendida nessa fase. Porque Kardec queria o quê? Ver a ciência por detrás disso. Kardec queria observar isso, as leis que regiam todas, né, as comunicações, o mundo espiritual, o mundo material, essas relações todas. Kardec queria fazer disso, né, como fez, uma ciência. Então, aí ele diz assim, então, entre os enganos que a prática do espiritismo apresenta, deve-se colocar em primeiro lugar a obsessão. Isto é, o domínio que alguns espíritos sabem exercer sobre certas pessoas. Ela nunca ocorre senão através de espíritos inferiores. Olha que coisa interessante da gente pensar. Já é uma coisa para a gente pensar. Então se eu estou percebendo num grau qualquer que tem algum espírito, né, interferindo, no caso aqui ele está falando da escrita, né? Ele está falando da escrita, que o médium ia escrever e aí o espírito começava a escrever também, ou até da psicofonia. Ele se concentrava nas reuniões de estudo para a observação da doutrina espírita, que estava no começo, nos primeiros dias de estudo, e eles se miscuíam, se misturavam nas reuniões. Lógico que os espíritos superiores que coordenavam essas reuniões permitiam, por conta do quê? Do aprendizado, da experiência que ia fazer com que Kardec pudesse observar o fenômeno mediúnico. Então, nessas reuniões, principalmente nas reuniões aonde Kardec, né, e médiuns sérios participavam, tinham sempre o quê? A proteção dos espíritos superiores. E esses espíritos, eles eram, né, sob vigilância, permitido que eles se apresentassem para que pudessem entender os escolhos da mediunidade, entender qual é a seriedade, a responsabilidade que se tem que ter com a sua casa mental, com o ambiente da casa espírita, o ambiente fluídico para receber os médios, para que o bom trabalho da mediunidade aconteça. Então, era um laboratório, era um grande laboratório que no começo, né, desse movimento, do surgimento da doutrina espírita, foi interessante acontecer, né? E aí ele vai falar aqui, né? Então, a gente imagina que quando na obsessão, mesmo que seja, como ele fala aqui, a simples obsessão, é sempre de quê? Ela socorre através de espíritos inferiores. E aí eles dizem assim, que procuram dominar. Eles querem o quê? Entrar, né? Ser o dono da prosa, o dono da revelação, o dono da discussão, daquele ato ali. E ele diz, por quê? Por quê? Porque os bons espíritos não infligem qualquer constrangimento. Mas não é verdade? Os espíritos superiores têm a educação, né? Da alma, do espírito. Eles aconselham, eles combatem a influência dos maus, nos ajudam, nos alertam, nos protegem, nos instruem.
E se não os ouvem, retiram-se. E não é assim? Não faz sentido isso? Aquele espírito que está ostensivamente ali, tentando na hora que o médium vai para o trabalho, ele tentando, né, como diz o outro, furar a fila. Não é um espírito superior, porque a gente já viu aqui as características desses espíritos superiores no trabalho, na ação mediúnica e até junto às nossas vidas. Os maus, ao contrário, ligam-se àqueles nos quais encontram ponto de contato. Então a gente tem que sempre pensar nisso, né? Que ponto de contato é esse? O ponto de contato é o quê? A nossa onda mental, o nosso campo vibracional, o próprio ambiente também, né? O ambiente, o meio fluídico, que também tem a ver com o ambiente, porque a gente tem que pensar em mediunidade, a gente tem que pensar o quê? No espírito que está ali tentando se comunicar. São vários matizes que a gente tem que entender, por isso a complexidade de estudar a mediunidade, não é uma coisa simples, né? Porque tem o quê? Vários elementos envolvidos. Tem o quê? O médium, a moralidade do médium, o campo dele, o perispírito dele, tem o médium, tem o espírito comunicante que quer se comunicar, ou que está ali até para atrapalhar, enfim, tem o espírito, né, o desencarnado, e tem o meio fluídico todo do ambiente, que a gente, dependendo do local que seja, um local adequado, coerente. E ainda tem mais essa relação toda misturada aqui. Então a gente tem, quando pensa em mediunidade, quando a gente pensa na própria casa espírita, para a gente estar aqui nesse ambiente de profunda paz e elevação moral, tem o que de importante aqui? Os espíritos que sustentam a casa de envergadura moral, a moralidade dos médiuns, porque isso faz parte do corpo da casa espírita, né? Da alma, né? Toda a moralidade dos médiuns, as intenções. Então a gente tem que pensar, e no quê? E também desses espíritos que vão chegar aqui, também para serem atendidos, instruídos, assistidos. Então a gente está falando aqui disso, né? Aí ele diz assim, os maus, ao contrário, ligam-se àqueles nos quais encontram ponto de contato. Então, o que é o ponto de contato? Do médium que está lá tentando escrever ou está tentando, né, de alguma forma expressar a mediunidade, e vem esse espírito intrometido, vamos dizer assim, e se acopla ao médium de alguma forma para poder se comunicar. E aí ele diz, ponto de contato. Que ponto de contato é esse? O ponto de contato é, às vezes, o nosso pensamento, como a gente fala na doutrina, a nossa onda mental que está fazendo de alguma forma, e a gente fala um paralelismo, porque a nossa onda mental, espiritual, está numa vibração e o espírito está igual, está bem semelhante. Aí a gente tem questões kármicas, questões de que esse espírito às vezes está nos acompanhando por tanto tempo, e aí nesse momento ali ele se pronuncia, porque chegou a hora de repente de resolver essas questões, ou às vezes não, como Kardec deve ter acontecido, muitos estavam ali só por questão de aprendizado, para Kardec poder perceber o fenômeno e as implicações. Então a gente não pode dizer que todos os espíritos que estão ao nosso lado são os nossos inimigos. Depende das circunstâncias, pode ser, como ele fala, às vezes só por um aprendizado. Para nos, né, como no começo da mediunidade, às vezes acontece, para a gente entender o mecanismo que rege todas as leis de conformidade com a mediunidade. Então ele vai falar aqui, então tem um ambiente e de alguma forma esse espírito, por que ele foi para mim e não foi para a Dália, por que ele não foi no Carlos, por que ele não foi em fulano e ciclano? Porque tem a questão desse casamento fluídico, tem a ver com questões de vidas passadas, às vezes, ou não. A gente não pode definir isso com leviandade.
o guia que sustenta o trabalho vai poder dizer, a orientação da casa. A gente pode até meio que saber que tem uma infinidade de possibilidades que fazem com que esse espírito esteja nos acompanhando. Porque a obsessão, durante o dia eu passei num lugar e ouvi alguma coisa, ou senti alguma coisa de um espírito que estava ali, por ali naquele ambiente. Isso é obsessão? Não. Eu posso muitas das vezes entrar num lugar, perceber que tem algum espírito ali, e eu não me sinto bem, e sinto enjoo, e sinto dor de cabeça, mas isso não quer dizer que eu esteja obsediado. Porque a obsessão, ela está falando de alguma coisa que o quê? Que se repete. Pode ser por um curto período de tempo e pode ser por um período maior. Depende da gravidade, depende da continuidade, depende do comprometimento que a gente tenha com esse espírito. Então você está vendo que é uma coisa que a gente não pode estar fechando. A gente tem que estar abrindo e com racionalidade, com bom senso, porque o livro dos médiuns é bom senso. Kardec era o bom senso encarnado. Kardec tinha muito critério, muito cuidado para falar, porque ele, como um grande pensador, um pedagogo, ele sabia da amplitude desse conhecimento que estava chegando para o planeta Terra, e acredito que ao longo da missão dele, mais ainda, ele foi percebendo isso, a grandeza de toda a informação que estava chegando e a responsabilidade dele escrever e organizar isso. Então, imagino como não deve ter sido, né? Criterioso em usar cada palavra. Imagina, né? A Dália está ali, se sentiu mal, e eu digo, está obsediada. Como? Então, o cuidado da gente passar a informação, o cuidado da gente pensar e refletir sobre a mediunidade, né? Então, isso tudo Kardec, a gente quando vai lendo, né, vai percebendo a grandeza deste homem, né? Em usar cada palavra com medida, sempre, né, buscando a verdade, de várias formas, perguntando aos vários espíritos, enfim. Cada vez que a gente vai lendo as obras, a gente vai percebendo a seriedade que é a doutrina espírita. E aí ele vai dizer, a obsessão apresenta caracteres diversos, que é necessário distinguir e que resultam do grau de constrangimento, tá vendo? Tem um grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que ela produz. Então já não é qualquer coisa e não tem uma ou duas coisas, tem matizes de obsessões, né? Aí ele vai falar, a palavra obsessão é de certa maneira, um termo genérico, através do qual designa-se este gênero de fenômeno. Aí ele diz aqui, então é o quê? É o constrangimento de um espírito naquele médium, naquela pessoa, que tem vamos pensar aqui, uma certa regularidade, porque senão a gente diz que está todo mundo obsediado, e não é isso que Kardec está dizendo, tem uma certa regularidade e tem um constrangimento. E outra coisa, o médium sabe que aquele espírito está ali, de alguma forma, né, a sua revelia, como ele fala aqui, se mescluindo no trabalho mediúnico, na comunicação. Aí ele vai dizer, né, a palavra obsessão é, de certa maneira, um termo genérico, através do qual designa-se este gênero de fenômeno, cujas principais variedades são. Então ele vai falar dessa obsessão, e ele vai dizer que pode ser simples, a fascinação e a subjugação. Então vamos lá, ele vai dizer, a obsessão simples ocorre quando o espírito malévolo, lembra sempre inferior, tá? Ou está querendo brincar, ou está querendo chamar atenção para ele, ou está querendo mesmo complicar um médium, enfim, podem ser várias coisas. Aí ele diz, quando o espírito malévolo impõe-se a um médium e miscui-se nas comunicações que recebe, a sua revelia.
Então ele sabe, quando ele vê o espírito já, até na incorporação, né? Quando ele vê o espírito já lá se pronunciou. E aí ele fala, ó, ele veio. Aí ele diz, impede-o de comunicar-se com outros espíritos e substitui-se aqueles que são evocados. Então, se a gente parar para pensar aqui, aí ele diz aqui, olha que coisa interessante, ninguém está obsediado unicamente pelo fato de ser enganado por um espírito mentiroso. O melhor médium está exposto a isso, principalmente no começo. Lógico, é aquilo que eu falei, é a experiência que a gente não tem que vai percebendo. Ué, por que esse espírito se comunicou? Não é, até a gente mesmo, como médium, se pergunta, por que eu dei entrada a ele? Por que eu dei brecha a ele? E aí vem a questão do quê? A moralidade do médium, como a gente viu, né, no livro A Gênese, fala, o melhor e mais poderoso auxiliar é a prece. Então, é o médium que tem a disciplina do pensamento, que tem o hábito da prece, que tem o hábito do trabalho no bem. Quanto mais a gente vai exercitando e desenvolvendo isso, a gente vai criando o quê? Criando um campo de vibração onde esses espíritos não conseguem fazer esse paralelismo. Quanto mais a gente trabalha no bem, quanto mais a gente faz a prece, quanto mais a gente leva a mediunidade com seriedade, com disciplina, a casa espírita, quanto mais a gente está nesse meio fluídico, que é completamente divergente do acasalamento que o espírito quer fazer na gente, mais a gente se mantém equilibrado, saudável. A nossa casa, olha a importância da gente na nossa casa, porque aí a gente já está falando aqui de quê? Mediunidade de uma forma geral, que todos somos. Então não é só na casa espírita, só no momento do trabalho que o espírito vem e de repente quer se misturar no meu pensamento, quer, né, incutir determinadas questões de menos-valia. Não, a gente está falando agora, a gente tem que pensar sempre nisso. Trabalho na casa espírita e trabalho na nossa vida cotidiana, na nossa vida diária. Porque, na verdade, todo esse aprendizado que Kardec trouxe e que começou, né, nos salões de estudo, nas salas mediúnicas, é para trazer para a nossa vida diária. É para trazer para o nosso dia a dia, de uma forma natural. Eu sou médium num grau qualquer 24 horas. Então, aonde eu durmo, aonde eu faço as minhas refeições, aonde eu vivo, que na nossa casa, como é que está esse ambiente fluídico que sustenta a minha mente, as minhas ondas mentais num equilíbrio, aonde eu possa fazer o quê? O paralelismo com os espíritos mais elevados, com os espíritos superiores. Acontece das vezes da gente ter um evento onde a gente perceba, nossa, me veio uma onda de raiva agora, que isso? Que já não é obsessão, mas é um evento. Mas eu sempre digo que a obsessão começa no primeiro passo da gente dando o quê? A gente está dando brechas, a gente está abrindo espaço fluídico, mental, para esses espíritos se manifestarem. Porque a gente falar só da hora da mesa mediúnica, tudo bem, mas lá tem o diretor mediúnico, tem o espírito superior. Mas vamos trazer isso para a nossa vida diária, nossa vida cotidiana. Tudo começa numa simples ideia. Não tem aquela história, o passarinho pode pousar na minha cabeça, mas não pode fazer ninho. Então a gente tem que estar o tempo todo o quê? Preocupado, atento às minhas ondas mentais, qual o meu tipo de pensamento que tem durante o dia, no trabalho, na minha casa, no meio da rua, às vezes caminhando, andando de ônibus, dirigindo. Por isso que a gente tem que o quê? Porque nós vivemos num planeta repleto de sofrimento, de espíritos. 2/3 estão desencarnados. A população do planeta Terra tem mais 2/3 do que estão desencarnados. Quer dizer, 2 vezes mais o que tem de encarnado, tem de desencarnado. Que muitos nem sabem que morreram, muitos estão revoltados sem entender sua situação. Então a gente vive, e essa é a nossa história, nesse oceano de vibrações. E aí a gente precisa o quê? Estar
ciente disso tudo, coerente com isso tudo, sabendo que faz parte, se nós estamos reencarnados nesse planeta, com todas essas misturas, é porque tem um sentido, tem um aprendizado para a gente fazer. A gente não tem castigo, tem aprendizado a ser feito, tem educação do espírito, da alma a ser feito ali, né? Um posicionamento da gente, independente do ambiente que a gente esteja. Imagina se a gente for estar o tempo todo livre de todas essas dificuldades. Não vamos aprender, não vamos desenvolver as nossas habilidades humanas, divinas. Então faz parte ainda do aprendizado nosso, viver nesse planeta com tantas ideias diferentes, com tantas ondas e vibrações que estão o tempo todo chacoalhando a nossa mente, para a gente o quê? Para a gente crescer, para a gente expandir a nossa consciência e saber transitar por todos esses aspectos. Olha que legal, olha que interessante. Quando Jesus esteve no planeta Terra, estava aqui, há 2000 anos atrás, ainda deveria ser pior, nós ainda estávamos mais endurecidos, mais brutos, mais perto da vida animal. E ele veio. Então, a mesma coisa nós temos que aprender dentro dessa heterogeneidade de mentes, de espíritos, dos vários matizes, a nos posicionarmos com equilíbrio, ajudarmos a elevação do planeta, sermos pontos de luz, termos a nossa mediunidade iluminada, sermos aquela pessoa que, quando alguém chega, percebe a vibração de paz, de equilíbrio. É disso que a gente está falando. Isso é mediunidade também. E aí ele vai falar que, então, aí nós temos a obsessão simples, né, que ele diz, né, o médium sabe, ele sabe que tem algum espírito, às vezes acontece de semanas a gente está com o espírito perto da gente, que a gente pode dizer que é uma obsessão simples, sim, meses ali, ó, estou sentindo que está me acompanhando, tem alguém, aí vai no trabalho mediúnico, vai, toma um passe, fica nesse ambiente fluídico mais tempo e tudo se dissolve. Por quê? O espírito é ajudado, às vezes na mesa, né, lá do atendimento aos desencarnados, nós que estamos firmes no trabalho, vamos criando o que então? Ondas diferentes, ondas mentais diferentes, e a gente perde o quê? Contato com aquela vibração. Então pode ser uma série de coisas que aí a gente não tem como estar dissecando uma a uma. Então a gente só sabe que acontece, às vezes uma brechazinha que a gente dá, uma raiva que a gente tem de um companheiro que não deveria ter, que não é bem resolvida na prece, porque, como ele fala, na meditação, a gente dissolve, dilui aquela mágoa. Senhor, tira de mim isso, me ajuda a sair desse sentimento ruim. Ler um bom livro, assistir uma boa palestra, meditar em Deus, e a gente faz o quê? Corta esse ponto de contato que às vezes é uma linha fininha, mas que pode virar uma corrente de ferro. Então, hoje nós sabemos que temos o controle da nossa mente, o controle dos nossos pensamentos, e com isso a gente vai deixando que aquilo seja só um pequeno evento, uma distração rápida, e a gente volta ao nosso ponto de equilíbrio, ao nosso ponto, né, nosso eixo. Ah, mas esse espírito é de outras vidas e está atrás de mim, blá, blá, blá. Não importa. Teve uma fase que eu, quando comecei a estudar livro dos médios, falei, ai meu Deus, eu tenho muitos obsessores, não é possível, porque minha mente flutua muito, aí daqui a pouco eu estou com crise de raiva daquilo, dali, e eu falo, nossa, então eu sou muito obsidiada. Depois eu pensei, eu não quero saber, não me importa se eu tenho 10, 20 espíritos que estão atrás de mim, porque eu devo ter feito muita besteira mesmo, porque fizemos, porque a nossa história é uma história bélica, a nossa história na humanidade é uma história de matar no mínimo a gente querer matar alguém, enfim, não importa. Aí eu penso sempre assim,
eu vou elevar a minha mente o máximo. E se eu tiver que me quitar com algum espírito, no momento certo, a espiritualidade sabe como faz. Recebe como afilhado, recebe como filho, e a gente com amor, como Jesus falou, o amor cobre a multidão de pecados. Não importa, eu não quero saber se tem 10, 20 me seguindo. Eu vou mantendo a minha mente cada vez mais alto, cada vez mais expandida na direção de Deus. E o que vai acontecer, deixo para quem, como diz o outro, papo para guia. Deixo que os espíritos superiores conduzam da melhor forma, da forma mais amorosa, às vezes chamando a gente para um trabalho extra. Vai lá, Carlos, trabalhar com os jovens, vai lá sustentar as reuniões, e a gente vai resolvendo tudo dentro do amor. Então a gente tem que pensar sempre nisso, né? Aqui a gente está estudando para a gente compreender e perceber que, há semanas que eu estou irritada com a Dália, vontade de brigar com ela, vontade de falar umas verdades para ela. Tem alguma coisa errada. Porque é assim que começa, ou não é? Uma ideia. É uma ideia. E aí a gente diz, não, ela é uma excelente trabalhadora do bem. Ela é uma pessoa que está se esforçando como eu a crescer. Vencendo todas as dificuldades diárias como eu venço, ou não? Ou todo mundo aqui já está top? Ou todo mundo aqui todo dia tem que matar 1 leão para ser melhor? Para não fazer as coisas que de repente, daqui a pouco, daqui a um dia está se arrependendo. Falar coisas que depois eu digo, por que eu falei isso para fulano? Por que eu não fiquei calado? Por que eu não rezei? Por que eu não fui dar uma volta? Por que eu não me conectei com algo melhor? E depois eu disse assim, não preciso mais falar isso para o Carlos. Não preciso. Passou, se dissolveu. Pronto. Hoje eu estou mal. Vou à casa espírita. Estou bem, vou. Estou mal, Paulo Cordeiro falava. Se estou bem, vou. Se estou mal, não falto. Mais ou menos isso. Então, é isso. Então, chega aqui, um ambiente higienizado, tem asepsia espiritual. Começo a organizar as ondas do meu pensamento. E aí, aquilo que estava ali, por uma linha, se rompeu. E é assim que começa. Aí ele vai falar, a simples, a obsessão simples é essa. O médium reconhece sem dificuldade. E quando ele está nesse caminho, percebeu que tem alguma coisa, nossa, que coisa esquisita. Ele percebe rápido, tem alguma coisa que eu estou dando brecha. É o que ele fala aqui. O médium reconhece sem dificuldade, quando é um médico envolvido com o espírito, é isso mesmo. Ele reconhece rápido. E ele rapidamente sabe que está sendo enganado e ele muda de padrão, muda de pensamento e tudo se resolve. Aí ele vai dizer, desagradável presença de opor obstáculos às comunicações. Tá? Aí ele vai falar aqui da fascinação. A fascinação apresenta consequências muito mais graves. Então, vou falar obsessão simples, fascinação. É uma ilusão. Essa é complicada porque o médium começa a achar que é o que não é. Porque o espírito que quer fascinar, olha que interessante, são as modalidades de espírito, que são modalidades de quê? Criaturas. Somos nós. Não somos. Espírito não somos nós sem o corpo. Então a gente vê quantas das vezes a gente quer convencer alguém, eu fico, Dália, vem cá, daqui a pouco Dália está me vendendo, vendeu o carro para me dar o dinheiro e eu sumi, não é assim? Espírito foi para o outro lado igual. Então é isso. E aí, mas aqui é diferente, porque o que acontece? O espírito, ele vai no nosso calcanhar de Aquiles, que é o quê? O ego. Você é um ótimo médium, você psicografa como ninguém, você tem uma mediunidade que é onde toca cura, insuflando a gente e comprando a gente com facilidades. Não, só através de mim você vai trabalhar,
Só eu posso ajudar na tua mediunidade. E daqui a pouco e ele começa a dar nomes maravilhosos, nomes de grandes homens, de grandes vultos. E aí você começa a ficar o quê? Fascinado. Eu digo que aí é o canto da sereia. Porque não mais você está o quê? Com contrariedade, a revelia. Ele te fez o quê? Comprar ideia. Olha que interessante. Os mais variados matizes de espíritos, como nós. Então, na fascinação é mais complexa. Por quê? Porque o espírito começa a dizer, né? O que a gente quer, às vezes, ouvir, que não é bom. Começa a elevar o nosso balão do ego. Depois, quando fura, a gente cai lá do alto, se estupia todo. Então, a fascinação é isso. Na obsessão simples, não. Tem alguma coisa, eu estou raivosa, eu estou irritada, estou com a cabeça pesada, eu estou com vontade de brigar, canalha ao meio. Essa é a obsessão simples. Mas na fascinação, não. Ele pega, ele vem, o canto da sereia. E aí ele diz aqui, a fascinação apresenta a consequência muito mais grave, porque é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que paralisa de alguma forma seu raciocínio. Aí a pessoa te tira do trabalho porque você não está podendo, não está desenvolvendo bem, manda você sentar de novo, aí você diz, nada, porque já está contra a minha mediunidade, né? Porque eu devia estar ali como presidente da casa espírita, e aí daqui a pouco eu tinha que ser o diretor do trabalho. Olha aí, e o espírito é mesmo, aí ele te tirou porque você tem potencial. E aí a gente vai, e essa é a fascinação. Olha só como é, que diferença que tem, mas por outro lado, ela é mais perigosa, porque ele faz você comprar a ideia dele. Então tem que ter muito o quê? Muito discernimento, muito pé no chão, muita humildade, para você não cair nela. Aí ele diz, o médium fascinado não acredita estar sendo enganado. O espírito possui a arte de lhe inspirar confiança. Confiança cega. Quando você começa assim, não, eu tinha que estar no lugar da Dália, porque ela fala tão bem. Eu ia fazer melhor do que ela na mesa do trabalho da desobsessão, porque eu ia doutrinar. Não, ela não está bem. Toma cuidado, porque a gente está entrando nessa área tênue e perigosa da gente se achar melhor do que o outro, e a gente pode daqui a pouco estar saindo de tudo quanto é trabalho, porque a gente se acha melhor que todo mundo, mas a gente não sabe o esforço que ela fez para estar ali, o compromisso às vezes reencarnatório dela ter que estar ali naquele trabalho, sustentando aquelas atividades ali, com disciplina para dormir, com disciplina de estudo, não é assim? Para você estar dentro de um trabalho, abrindo mão de determinadas tarefas sociais, a gente não sabe. A gente olha, que bonito, mas vai ter que participar disso tudo e abrir mão de uma série de coisas em detrimento de outras. Então a gente tem que pensar, eu estou no lugar certo, o lugar que me colocar, sempre eu peço isso. Dentro é a espiritualidade que me manda, tá certo. Se não for ali, daqui a pouco ela dá um jeito e me coloca em outro lugar. E se for ali, é ali que eu tenho que desenvolver a minha melhor tarefa, dar a minha melhor parte, porque é o lugar melhor para mim naquele momento. Aí ele diz, o espírito possui a arte de inspirar, né? E aí, uma confiança cega que o impede de ver a fraude e compreender o absurdo. E aí o espírito começa, aqui já está falando da psicografia, escrevendo, daqui a pouco ele está assinando Jesus. E eu estou achando que é mesmo, que eu sou tão boa médica, eu sou um médium tão perfeito, que só eu posso receber a comunicação de Jesus. E aí é o que ele fala aqui, cai no ridículo. Então é mais complexa, né? A outra não, a outra eu sei que tem alguma coisa que não está indo bem. Então vamos lá, né, Carlos? E aí ele vai falar aqui, né,
E aí a gente faz coisas bizarras, né? Ele diz que pode ser a moral e a física. Moral onde eu começo a falar coisas bizarras, criar lei, criar situações onde todo mundo fica olhando, meu Deus, será que ele não está vendo que isso está errado? E a física, que faz movimentos. Teve situações em médiuns fascinados que chegava diante da pessoa e se ajoelhava, se deitava no chão, enfim, começa a fazer coisas, né, que vão além da capacidade do raciocínio coerente. E ele acha que está certo. E aí ele vai falar da subjugação, que é a última, né? A subjugação pode... essa aqui, desculpa aí. Essa aqui. A subjugação é uma opressão que paralisa a vontade. A outra é descrever coisas e assinar com nomes diferenciados. Mas na subjugação é essa de fazer os movimentos. E aí ele dá até um exemplo aqui, que a subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, o que é a subjugação? Paralisa a vontade. Paralisa a nossa vontade. No outro não, ele acredita que ele está certo. Ele comprou o quê? A ideia. Mas já na subjugação, ele diz que ela pode ser moral ou corporal. Aí vamos ver a diferença. No primeiro caso, que é o moral, o subjugado é solicitado a tomar determinações, muitas das vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão, ele acredita sensatas. É uma espécie de fascinação. Só que vai um pouco mais além, porque ele começa, neste caso aqui, a perder a força de vontade, enfraquecer a sua força de vontade, a sua moral de ter que se opor àquilo. Olha, são nuances. Na fascinação, o que é? É a ideia que é comprada, não tem esforço. Eu comprei a ideia. Débora, vai lá que você vai ser a diretora da casa. Eu vou lá, a Dália me disse, como espírito, e aí eu estou lá acreditando nisso, está tudo certo, eu vou seguir aquilo. Já na subjugação, eu não quero, mas tem um enfraquecimento da força de vontade, como se fosse assim. No primeiro caso, o subjugado é solicitado a tomar determinações, tá? É uma espécie de fascinação, que é a moral. No segundo caso, olha como é que são os nuances, né, dos escolhos da mediunidade. No segundo caso, o espírito age sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. E aí ele vai falar aqui, no médium escrevente, vai dar o exemplo, lembra como era mais ostensivo naquela época, a mediunidade, né, da escrita. Então, Kardec pôde ver isso bem nesse tipo de mediunidade, que era onde estava sendo mais difundida e divulgada. Aí ele diz, no segundo caso, o espírito age sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. No médium escrevente, traduz-se por uma necessidade incessante de escrever. E ele fica escrevendo com o braço. Uma espécie de... Como é que eu vou falar aqui? Já sei o que é, acabou a hora. O que acontece? No segundo caso, o espírito age sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. É contra a vontade dele. E aí ele então faz, e daqui a pouco ele está com o braço escrevendo em mesa, escrevendo em parede, porque é um ato involuntário. A vontade dele neste momento foi suprimida pelo espírito, né? E aí a gente vai percebendo que vão aprofundando mais o domínio do espírito sobre o médium. Então vocês estão vendo que vão aprofundando à medida que a gente vai, né? Relaxando no sentido da gente ter o autocontrole, o autoconhecimento, a envergadura moral, o ambiente que a gente vive, que a gente trabalha na casa espírita. Quanto mais a gente vai, né, desqualificando isso, afrouxando esses cuidados, a gente mais vai o quê? Tendo um aprofundamento desses domínios, desses espíritos sobre nós.
Então a gente tem que estar o tempo todo, o quê? Médiuns que todos somos, e cada vez mais vamos aprimorar a mediunidade, que é um movimento natural do desenvolvimento humano. A gente está com essa mediunidade cada vez mais aguçada, aprimorada. Nós vamos com isso, temos o quê? O controle disso tudo e estar livre desses escolhos. Tá? E aí ele diz, vimos alguns que por falta de pena ou de lápis simulavam escrever com o dedo em qualquer parte onde estivessem, até nas ruas, nas portas e nas paredes. Olha que coisa, né? Como é que a mediunidade vai com isso também? A subjugação corporal vai algumas vezes mais longe. Ela pode levar aos atos mais ridículos. Porque aí a gente vai o quê? Abrindo espaço para esses espíritos controlarem as nossas atitudes, os nossos pensamentos, a nossa vida, a nossa casa mental. E aí ele diz, né? Com isso nós vamos então agora, queridos companheiros, temos muito que estudar o livro dos médiuns, por isso é que eu fiquei muito feliz quando nós abrimos, né, às quarta-feiras, o estudo do livro dos médiuns, porque é um livro que a gente deve estudar de novo, ler, estudar mais uma vez e ler de novo, e é um estudo contínuo, né, contínuo, para que a gente possa, como médiuns que todos somos, estar conduzindo as nossas vidas com equilíbrio, podendo expressar isso nas nossas relações, no nosso trabalho, junto aos nossos queridos da casa espírita, junto aos nossos familiares, usando a mediunidade com Jesus e buscando sempre nos tornarmos médiuns perfeitos. Que Deus nos abençoe a todos. Agradecemos a nossa querida companheira Débora pelo seu estudo e vamos agora solicitando aos médiuns que se posicionem, porque é o segundo momento da nossa reunião para o passe. E nós que nos encontramos em nossas casas, na mesma maneira poderemos estar nos ligando a Jesus, aos espíritos trabalhadores da sua seara, que também iremos receber o passe espiritual. Querido Jesus, retornamos mais uma vez ao teu coração amoroso e generoso. Agora para te pedir como médico de nossas almas, de nossos corpos, que esses bons espíritos trabalhadores da nossa casa, que possam, através das mãos amorosas dos médiuns, nos trazer os fluidos necessários para o nosso refazimento físico, moral e espiritual. Agradecemos por essa oportunidade, agradecemos por esta ajuda e solicitamos aos nossos queridos companheiros que, através das suas mãos, possam nos ajudar. E em nome de toda a espiritualidade amiga da nossa casa, em teu nome, médico Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, que é o nosso Pai, é a Ele que solicitamos a permissão para darmos início ao momento do passe. Graças a Deus. Deus, soberanamente bom e justo, apesar da gravidade dos erros que possamos cometer, não coloca sobre nossos ombros o fardo que não possamos carregar. Jesus nasceu numa manjedoura, cresceu simples, humilde,
e veio nos trazer os ensinamentos e os mandamentos do nosso Pai. Em todo momento, como a nossa querida Débora mencionou, ele falou de amor. Em todo o tempo, ele só pregou o amor, a humildade e a caridade. Sofreu para nos ensinar. Nós precisamos compreender que, se não for através do amor, através da caridade, da benevolência, nós não conseguiremos evoluir, não conseguiremos, na próxima encarnação, chegarmos a um patamar em que Deus deseja, porque nós teremos que regressar para resgatarmos tudo aquilo que deixamos de aprender. Deus não tem a punição que nós imaginamos. Por isso, ele diz: o meu jugo é leve. Não há nenhum erro que possamos cometer que o Pai não deixe de ver. Não há erro que não possa ser reparado. Que possamos ainda, neste plano encarnatório, aceitar todo o jugo do nosso Pai. E assim, começarmos a praticar verdadeiramente e saindo do nosso coração o amor e a caridade. Pensemos nisso e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Vamos agora ouvir a mensagem que o plano espiritual trouxe para todos nós. Paz a todos. Que todos estudem e trabalhem com amor. Que tenham coragem e forças, não para lutarem entre si, mas para enfrentarem os ataques do mundo. Que peçam forças para ajudar uns aos outros e para não criticar o trabalho do outro. São todos capazes, já dissemos, e para isso precisam estudar mais a doutrina espírita, estudar o Evangelho de Jesus, estudar Kardec. Nós auxiliaremos a todos. Vocês nunca ficarão sozinhos e procurem seguir o Evangelho de Jesus. A doutrina espírita existe para esclarecer vocês, assim como nós também fomos esclarecidos. Nós pedíamos ajuda ao Pai e sabíamos ouvir os irmãos que nos auxiliavam. Hoje, auxiliamos vocês porque somos direcionados a isso. Também não fazemos o que queremos. As ordens vêm do mais alto. Para tudo existe uma ordem, uma organização. Para tudo, meus amados. Meus irmãos, sigam as diretrizes. Vocês não fazem ideia do quanto desgaste o médium sofre para conseguir passar para o papel as nossas palavras. Sabemos das dificuldades de todos e estamos agradecidos pelos ouvidos que nos ouvem e por conseguirmos orientar de acordo com o que o Mestre Jesus ensina.
que estejam sempre em prece, atentos às influências que chegam com as ideias alheias. Procurem analisar, peçam sabedoria para a divindade, para o Cristo. Não esqueçam da simplicidade. Todos são irmãos trabalhadores falidos que estão tendo a oportunidade de praticar a lei que rege todas as leis. Sejam mais unidos, aprendam a caminhar juntos. Trabalho nenhum cresce se não houver harmonia, concordância entre vocês. Sejam fortes, objetivos e disciplinados para serem bons disciplinadores. Aprendendo a trabalhar juntos, verão que tudo ficará fácil, sentirão a harmonia, verão que os trabalhos serão satisfatórios e, com tudo isso, terão ânimo, não abrirão brechas para falatórios alheios. Saberão então que todos são irmãos e que juntos caminham pelos aguilhões, pelas dores, lutando contra a peste perniciosa que apavora as multidões. Saberão que juntos caminham para superar as desgraças alheias e que para vencer o mal é necessário união, paz e amor. Enquanto houver desigualdade entre os encarnados, a terra continuará sendo abismo de dores. Enquanto os homens se separarem, se acharem ainda reis, rainhas, a maldade não deixará de aterrorizar o planeta. Enquanto vocês não aprenderem a trabalhar juntos, não aprenderão a ser unidos, sofrerão grandes ataques. Nós estamos alertando. Não pedimos que sejam santos, mas alertamos quanto ao mal que faz sombra sobre a terra. Alertamos como devem se comportar em meio a tantas desordens. Alertamos que são todos, mas todos, filhos do mesmo Pai. Alertamos que para seguirem precisam estar juntos em um só pensamento. Alertamos que vigiem, façam preces para que tudo se organize na humanidade. Alertamos para o crescimento de vocês, para que aprendam a ajudar o irmão que desamparado chora, lamentando a dor que o assola. Vocês podem enxugar essas lágrimas que também um dia choraram. Alertamos e orientamos com amor, para que nós também sejamos satisfatórios em tudo o que fazemos. Ó, que o Pai de amor tenha misericórdia de todos para conseguirmos levar o que o Mestre Jesus nos ensina para as multidões nos abismos que se abrem a todo instante. Que juntos saibamos o que fazer, como fazer em meio a tantas dores. Pedimos ajuda também a vocês, irmãos, que um dia caminhemos juntos, encarnados e, hoje, como espíritos imortais que somos. Continuamos os árduos trabalhos que a nós foram direcionados. Somos irmãos de outrora também, falhamos, mas com a disciplina e o auxílio dos irmãos que nos ajudaram, vencemos etapas. Sabemos que falta muito e precisamos trabalhar muito para um planeta melhor. Juntos, nós e vocês, alcançaremos o progresso. Juntos com fé, mas com muita sabedoria.
Paz a todos vocês, trabalhadores. São todos, mas todos irmãos, que precisam saber que ninguém tem diferença para o Pai. Paz, um guia trabalhador para o Cristo. Um guia e trabalhador para o Cristo. Senhor Jesus, agradecemos tanta ajuda, tanto esclarecimento que tivemos na manhã de hoje. Que esta casa que nos acolhe com amor possa ser o nosso ponto de segurança, de equilíbrio, de paz. E que esta paz que hoje aqui recebemos nesta reunião, possamos levar em nosso espírito a todos os lugares por onde iremos passar. Que esses trabalhadores do Cristo possam o tempo todo nos inspirar nos momentos de dor e de fraqueza. Obrigado, querido altivo, pela intuição que destes ao nosso companheiro para a criação desta casa. Agradecemos a toda a coluna de espírito da nossa casa, esta casa de amor. Agradecemos, Senhor Jesus, a Ti pelo Teu amor, pela Tua luz e pela misericórdia que tens por todos nós. E em nome de toda a espiritualidade, em Teu nome, Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, que nos criou por amor e para o amor, é a Ele que solicitamos a permissão para dar por encerrada a reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Nós queremos lembrar a você